E nós voltamos para o último bloco do Acontecência sobre esse tema que está dando o que falar. A gente vai para o nosso break, mas é um papo tão interessante e a gente tem tanta informação para trazer para você que na realidade não para, a informação é que não para. Ao longo de todo o programa nós falamos de várias formas de violência, da verbal, da física, daquela que está velada, daquela que a gente nem sabe que é violência. Mas agora eu queria fazer uma provocação aos meus convidados aqui. Gente, existe alguma forma de violência que pode ser benéfica? Isso é muito interessante. Tem alguma, Marco? Eu acredito que seja aquela violência justificada, conforme o Ramatiz falou, pelo Estado, baseado em preceitos éticos. Por exemplo, um grupo de pessoas sequestram uma criança, a polícia entra, estoura o cativeiro e tira a criança de lá. Ele cometeu um ato de violência. Porém, ele está embasado em princípios éticos. Por que daquilo foi feito? A violência em si talvez não seja o grande problema. Talvez o problema seja o motivo pelo qual a violência foi perpetrada. Ética é o produto da nossa inteligência coletiva para o conviver, para o bom conviver. Okay. Então o que acontece? Quando ele está embasado, tem uma justificativa para isso, por exemplo, no caso da polícia, como eu disse, e que é completamente diferente da polícia sendo agressiva com manifestantes, por exemplo. É a mesma polícia, é a mesma violência. Isso a gente precisa deixar bem claro. Separado, bem claro aqui, né, para as pessoas entenderem. O contexto ele é fundamental. O poder está nos porquês, nos motivos pelos quais aquilo acontece. Nesses recortes, eu acredito que sim, na verdade até desejada. Queremos que a criança não esteja na posse desses criminosos. Então, eu acredito que tem que haver uma análise. Não podemos tornar tão rasa a análise. E deixar tudo numa linha, numa única linha, né, Marco? Porque senão a gente vai pontuar de uma única forma, né? Adriana? Bom, a colocação do colega foi perfeita. Eu também acredito, né, qual o motivo que te levou a essa violência. Então, foi uma colocação perfeita, eu concordo com ele. E colocando 2 itens aqui, eu acho que a tortura psicológica e a agressão verbal, entre tantas outras, são 2 que realmente podem, assim, destruir a pessoa de tal forma que ela não consiga jamais se recuperar. Porque é muito sério. Aquela agressão que você não diz não, é aquela agressão torturante que você vai envolvendo a pessoa de tal forma que ela se acua, ela vai se apagando aos poucos. E ela pode até achar que isso é uma violência benéfica? Eu acredito que ela nem entenda que isso seja uma violência. É uma naturalidade, né? As coisas são assim. Porque é tão natural. Exatamente, a pessoa se adapta. É tão natural, ela se adapta. Porque vivencia isso, né, Boris, no dia a dia, e se adapta. Vivencia no dia a dia, se adapta e temos vários critérios aí do que seria a violência não física, né? O abuso não físico. Então, você tem, por exemplo, o controle das finanças da casa só por parte do homem, não deixando a mulher ter acesso. A mulher não pode trabalhar porque a mulher que trabalha sei lá o quê. E com isso tudo imbuído de um discurso muito perverso de cuidado. Assim, você não precisa se preocupar com isso, não, eu vou prover para você. Olha como é. E o cara vai, você não precisa, quero sair com a minha mãe, sua mãe é uma má influência, vai isolando a mulher dentro de casa, mantendo ela sem recursos financeiros. E aí, para onde que ela vai? Na hora que a coisa estoura. Ela já vinha sendo vítima de violência, de abuso não físico, porém um abuso sistemático, alienante, brutalizante, assim, absolutamente, a coisa mais longe da ética que a gente pode conseguir chegar, e não percebe que está sendo vítima de violência. Assim, poucas coisas, eu estava aqui parado pensando, é quase demagógico eu estar aqui falando de violência de gênero ou de violência racial. Eu sou um homem branco no Brasil, com mestrado, pós-graduando e tal. Eu sou o cara que a polícia não para. É uma condição diferenciada. É uma condição que a percepção
desse segregacionismo que a gente tem, depois com relação a mulheres, negros, homossexuais e tal, é violenta também. A gente tem que perceber isso como uma violência e como uma violência extremamente grave. Assim, que não pode nem cogitar não se revoltar com isso. Né? Assim, o que aconteceu na Cracolândia foi de um absurdo. Porque, sabe, é bater no paciente com transtornos mentais agora, expulsar ele de onde ele está. Sem dar o amparo. Um mínimo de respaldo, né? um mínimo de respeito. Porque não é um ser humano, aos olhos de, enfim, aos É que olhos de certas pessoas. essa coisa da droga, ela andou tão rápido, né? Ela andou de uma forma tão rápida. Agora, eu digo essa questão particularmente, o governo não conseguiu andar. Eu não estou falando especificamente do governo atual, eu estou falando dos anteriores que não fizeram embasamento nenhum, foram deixando. Mas, Larissa, existe, na minha compreensão, existiu no governo anterior, na Prefeitura de São Paulo, um projeto que foi chamado Projeto Braços Abertos, que era um projeto que não resolvia o problema, mas ia no sentido de tratar aquelas pessoas como doentes que são doentes, não são criminosos. Exatamente, precisa ser tratado como doente. E procurar reintegrar socialmente, a política de redução de danos, era todo um projeto que vinha nesse sentido. A orientação que existe hoje é que é o seguinte, viciado é tratado com polícia, né? Não tem projeto algum, é colocar a polícia e arrebentar. Então, aí até procurando responder a sua pergunta, se existe violência benéfica, e concordando com o que o Marcos coloca, a única violência que poderia ser considerada legítima seria a violência do Estado, com esse exemplo que o Marcos coloca. Mas quando a violência do Estado, ele tem esse papel de resgatar aquele que está sendo violento com uma parte da sociedade e proteger. Isso seria o único que seria legítimo. O problema é que na grande maioria os Estados, não é só no Brasil, os Estados eles exorbitam da sua legitimidade e praticam a violência normalmente contra um segmento, como o Borges acabou de citar. Quem que é o objeto da violência no nosso país, no Estado? É o jovem negro, pobre de periferia. E aqui eu queria dar um dado que é estarrecedor. Em 2010 foi feita uma pesquisa que em torno de 70 mil jovens são assassinados, de 30 mil jovens são assassinados por ano no Brasil. 77% deles são negros, são jovens negros. A maior tragédia que nós tivemos no Brasil foi o incêndio da Boate Kiss, onde morreram 242 pessoas. A quantidade de jovens que é assassinado no Brasil, anualmente, dá 154 boates Kiss por ano. Então, é uma coisa monstruosa, é uma guerra. Morre mais gente no Brasil do que na guerra da Síria. Né? E isso é o Estado que promove essa violência. E promove essa violência contra um determinado setor. É o setor pobre, é o setor negro, é o setor que é considerado marginal da sociedade, ou pela conta da drogadição, ou pela conta da orientação sexual. São esses, não digo nem vítimas, esses são os objetos da violência institucionalizada desse Estado. Portanto, o Estado ele é o promotor da violência, em que pese nós achamos que ele deveria ter esse papel da violência benéfica de proteção e nossa violência terrorista que o Estado pratica. Precisamos, então, ter esse alerta na sociedade, né? Mas nós vamos ter. Eu tenho certeza que a gente vai ter e a gente ainda vai ter muito, com certeza, Ramatiz, a gente vai ter até outras oportunidades de debater isso mais, porque ele é um tema que ele está no nosso dia a dia, né? E a gente precisa trazer essa informação para quem está nos escutando entender, sim, a violência, ela existe, ela está no nosso dia a dia, ela está aqui, ela está no meu vizinho, ela está na rua, ao lado, em todos os lugares. E o que a gente precisa realmente é pensar em projetos para melhorar essa dinâmica, né? Pensar na educação dessas pessoas, pensar no bem-estar dessas pessoas, né? Mas o que eu queria levar agora para o nosso espectador, porque a gente já está na reta final aqui do nosso Acontecência de hoje, é o seguinte: eu normalmente faço um jogo aqui do Nunca Mais.
Só que dessa vez a gente vai falar um pouquinho do que nós gostaríamos de passar para o nosso espectador, que nós não queremos que aconteça nunca mais. Na minha vida, na vida do Ramatiz, da Adriana, do Marco, do Boris, de você que está nos assistindo. A gente não quer nunca mais. Então, cada um já escreveu, não escreveu? Boris, por favor, coloca para a gente aqui o que você... o que eu não quero que aconteça nunca mais. Nunca mais, exatamente. Olha, vou aproveitar o meu colega aqui. Eu acho que eu nunca mais quero ver abuso contra animais no planeta Terra, porque as criaturas menos violentas do mundo, as mais violentas somos nós, pô. Eles nunca fizeram nada. Quando eles fazem é normal, enfim. Então, fica aqui o meu apelo para, enfim. Marco. Vocês sabem que, brevemente, Milton Erickson fala que existe poder no intercâmbio da vulnerabilidade humana. O que estamos fazendo aqui é algo belíssimo, poder expor o que nos emociona. E até conselho, até recomendo que quem estiver em casa, faça isso na sua família. Que cada um conhecer o outro. Bullying. O bullying, a gente pensa em escola, eu vivenciei durante 10 anos em escola um sistema de bullying, mas isso não acontece só em escolas, acontece em famílias, o marido que é o bullier da esposa, no trabalho, o chefe com o funcionário, enfim. Só que existe um pensamento que eu só fui conhecer aos 30 anos de idade, que é de Eleanor Roosevelt, que fala que ninguém pode fazer com que você se sinta inferior sem o seu consentimento. É verdade. Saiba quem você é. E aí você coloca a fronteira. Daqui para cá, não, eu não permito. Você tem esse direito de você escolher o que você quer e o que você não aceita. Você tem esse espaço. Sim. Adriana. Bom, o meu desejo é que não haja tortura psicológica. Que bom, que bom. Nem para mim, nem para ninguém. Para homens ou mulheres, porque a tortura psicológica engloba um pouquinho de cada coisa que nós falamos aqui. Para mim, na minha opinião, hoje é a mais prejudicial. A mais importante. A mais importante. Que ótimo. Ramatiz, por favor. Eu quero falar de uma experiência que eu não vivo tanto hoje, mais hoje porque eu já sou um senhor, né? Mas que é o racismo em abordagem policial. E até porque você já colocou o seu limite também, esse que o Marco trouxe, né? Então, porque é uma experiência que eu vivi quando jovem e é uma experiência que a juventude vive muito hoje, não só na abordagem, mas na criminalização, no encarceramento em massa e no assassinato da juventude, em especial a juventude negra nas periferias das grandes cidades do país. É um verdadeiro genocídio que está acontecendo com a juventude por parte das forças de repressão, por parte do crime organizado, e o racismo, ele estrutura esse genocídio porque a ideia, a imagem que as forças de repressão cristalizaram do criminoso é o jovem negro pobre da periferia. Então eu espero que isso nunca mais aconteça e que a gente consiga superar essa situação trágica que nós vivemos ainda hoje no Brasil. Que bom. E para encerrar, eu vou falar daquilo que talvez você aí em casa ainda não tenha se dado conta, o que eu desejo que não aconteça mais: violência verbal. Aprenda a entender, aprenda a ouvir, libere seu ouvido, né, para que você consiga perceber se o que você está escutando ou vendo é uma violência verbal. Quero agradecer os meus convidados deste programa, que foi o primeiro da trilogia sobre violência que nós começamos aqui. Hoje nós falamos de faces da violência. Então, com certeza, muito obrigada a todos vocês por terem estado aqui comigo. Eu tenho certeza que todas essas informações serão benéficas para quem está ali do outro lado nos escutando. E eu quero te convidar para ficar conosco. Semana que vem nós vamos continuar a série de violência e vamos falar sobre mulheres com a violência, mulheres na violência e mulheres
contra a violência. Eu te convido a estar conosco na semana que vem, na próxima quinta-feira, às 21 horas, aqui pela rede NGT. O Acontecência se despede por esta semana e a gente se vê na semana que vem.